Eu sou Cristiane Juazeiro, professora dos anos iniciais da nossa rede e atualmente estou como assistente na gerência de formação dos anos iniciais da Escola de Formação Paulo Freire. Quero dar as boas-vindas em nome da Subsecretaria de Ensino aos professores e professoras regentes das turmas de terceiro e quarto anos e a todos os demais professores que estarão conosco no encontro de hoje. Este encontro faz parte do módulo do percurso formativo Entrelaçando Saberes e Práticas com Professores e Professoras do terceiro e quarto anos, promovido pela Gerência de Formação de Anos Iniciais da EPF. Antes de iniciar a nossa roda de conversa, gostaria de lembrar que este é o último módulo da formação, que teve como estrutura 4 encontros presenciais e atividades assíncronas disponibilizadas na plataforma EAD-EPF para todos os professores inscritos. O módulo 4 traz como tema letramento científico para a leitura de mundo. Hoje estarão conosco o professor e doutor Guilherme Matos e a professora e mestra Ângela Ramos. Guilherme Matos é docente e atual coordenador de Biologia do Cefet do Rio de Janeiro, atuando principalmente no ensino médio e técnico. Possui mestrado e doutorado no campo da biologia e coordena projetos nas áreas de meio ambiente, formação de professores e ensino de ciências e biologia. Ângela Ramos é professora dos anos iniciais na nossa rede, atualmente é regente do terceiro ano na Escola Municipal Conselheiro Mairim, da segunda CRE. É formada em Pedagogia pela UERJ e mestre em Educação pela Unirio. Ângela também é contadora de histórias. A professora Ângela irá compartilhar conosco suas práticas com ênfase no ensino de ciências, trazendo propostas de vivências pedagógicas a partir da perspectiva do letramento científico para a leitura de mundo. Sejam muito bem-vindos. A palavra é de vocês. Bom, vamos lá, pessoal, todo mundo me ouve? Então, beleza, né? Eu acho que a gente começa... Primeiro, quero falar que é um prazer enorme estar aqui falando com vocês. É uma honra muito grande receber esse convite. E é uma honra muito grande falar ao lado da Ângela, que mudou toda... me trouxe esse enorme prazer em mudar totalmente a minha visão do que é atuar no magistério, atuar no magistério de verdade. Como a Cristiane falou, eu atuo atualmente no ensino médio, numa proposta de educação profissional, já só com componente curricular biologia. Então, trabalhar com ciências nas séries iniciais é o que a gente vai falar hoje para vocês aqui. Me trouxe profundas reflexões e uma grande reconstrução. Então, queria que a Angela falasse um pouquinho para explicar como é que a gente iniciou esse trabalho e como é que hoje em dia a gente se entrelaça. Bom, olá para todo mundo. É um prazer imenso também poder estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência com o trabalho de ciências, com essa parceria com o Cefet. E isso começou de uma inquietação, né? A gente fica em sala de aula e muitas vezes algumas coisas nos inquietam. Eu trabalho numa escola pequena, não tem laboratório, não tem alguns materiais, como a maioria das escolas, e eu vi ali nos livros, por exemplo, de quinto ano, uma série de atividades com microscópio, e eu ficava me indagando como que eu falo em microscópio se as crianças nunca viram, ou a maioria, eu penso, que nunca conseguiram ver pessoalmente um microscópio, usar esse material. E aí, nessa inquietação, eu fui falar com a coordenadora, que na época era a professora Cristiane Juazeiro, que na mesma hora também já se inquietou, comprou a minha ideia, que isso é fundamental para a gente quando a gente tem uma parceria dentro da própria escola. E ela ali naquele momento falou, não, eu conheço uma pessoa que é professora e tal, porque a gente trabalha numa escola que tem um entorno com várias escolas, universidades. Então, como não fazer uma parceria também externa?
E aí a Cristiane procurou imediatamente o professor Guilherme, que aceitou o desafio, então já marcou um dia, fomos lá, conhecemos o laboratório, e foi um dia de grandes riquezas, né, de conhecimentos para a turma. A turma do 5º ano saiu dali entusiasmada e até com desejos de estudar no Cefet, né? Então puderam ver o que era o microscópio, como observar micro-organismos ali, isso enriqueceu muito o trabalho do 5º ano, né? Saímos ali só do livro, do material pedagógico, e pudemos estar num lugar que ali só na escola não dava conta, né? Então, essa importância da parceria, e o que bom também que isso não parou ali. Isso foi já há algum tempo, já tem, nem me lembro exatamente quantos anos tem, mas dali para diante a gente tem feito cada vez melhor e mais, né? Então, a gente vai trazer um pouquinho aqui desse trabalho que tem sido feito. Sim, e só complementando um pouco, né, Angela, assim, incrível que não foi pensado. O trabalho que a gente faz e vai mostrar é um trabalho que se estruturou ao longo do tempo. E eu acho que isso é um pouco, pelo que eu pude notar, quando a gente fala de ciências para séries iniciais, eu acho que ainda é um componente curricular que ainda se estrutura, que ainda se apresenta uma estruturação, ainda ganha atenção e ainda vai se estruturando. E a gente foi nessa crescente, né? Então, eu tinha acabado de voltar do doutorado com que não tinha nada a ver com isso, mas realmente foi uma oportunidade muito grande. E com o tempo a gente foi se estruturando. A gente começa com só contar um pouquinho a cronologia, né? Acho que foi lá para 2017, né? A gente começa com esse conjunto de atividades para apresentar o microscópio, e aí a gente lá no Cefet, que, para quem não conhece, é uma escola da Rede Federal de Educação, então, em geral, as escolas e os institutos federais e os Cefets têm uma estrutura de laboratório um pouco melhor, um pouco são melhor estruturados, né, para essas práticas. E aí depois a gente apresenta a nossa coleção zoológica que a gente tem, fica um ano afastado e depois começa a fazer práticas práticas únicas que as diferentes professoras adaptaram essas práticas para as suas discussões de sala. Depois a gente passa a trilhar junto com os projetos da escola, principalmente o Esse Rio é Meu, que aí a gente faz um trabalho associado no intuito de melhorar essa discussão da escola e embasar um melhor trabalho nessa vertente do projeto, né? Tanto que a gente coletou água no Rio Maracanã. As duas escolas são banhadas pelo Rio Maracanã, digamos assim, só para esclarecer o pessoal. O Cefet é ali na Avenida Maracanã e a Conselheiro Marinho, que é na Conselheiro Gabisa, né, do lado. E aí a gente consegue fazer esse trabalho com o Rio, e no ano seguinte a gente já consegue, a partir do início desse ano, final do ano passado, início desse ano, estruturar junto a proposta de ciências do Cefet, junto com os professores, e uma proposta mais individualizada para cada série. Dá um trabalho enorme, eu brinco que hoje em dia eu tenho mais aluno do município do que no Cefet, tem mesmo, mas teve um caminho, teve uma trajetória, teve um amadurecimento. Então, a gente conseguiu pensar, eu digo do meu lado, que eu consegui entender o que eram as ciências para as séries iniciais, e eu acho que por outro lado, a escola, né, eu digo a conselheira, as outras professoras, a Angela, eles conseguiram entender o que elas precisavam extrair das ciências, né? Eu notava aí depois a gente fala um pouco melhor disso, né? Eu notava um certo receio, né, de se trabalhar ciências, né? A ciência ela é muito distante um pouco da realidade. Eu via mais facilidade dos professores em trabalhar os textos de geografia e de história do que trabalhar um texto de ciências, que parecia uma linguagem muito grande. As ciências, os estudos de ciências entram na nossa vida desde a época da escola, muito pautados em conteúdos,
né, a importância do conteúdo daquela decoreba, e a gente conseguiu ressignificar isso. Foi que a gente conseguiu estruturar uma proposta muito mais baseada em focalizar, né, em focar, em valorizar o letramento científico. E aí é assim que a gente estruturou essa proposta que a gente vai mostrar agora. Angela, vai me interrompendo, se você quiser, por favor. Então a gente continua nessa vertente, porque percebendo a natureza do ensino para as diferentes séries do ensino, das séries iniciais, né, a importância que se dá, olhando esse caminho, né, o que esse aluno precisa, seria interessante que esse aluno se formasse em ciências para levar para a trajetória escolar dele toda, né, para levar para a trajetória escolar dele, para levar para a vida dele. Então, a gente procura trabalhar as ciências no âmbito do letramento científico, que é exatamente o que vocês estão discutindo ao longo desse trabalho de formação de vocês. Então, a gente fala muito da formação, né? Apresentar a lente da ciência para a leitura de mundo. A ideia é que a gente consiga trabalhar com o aluno a maneira com que ele vai observar o mundo. Pura e simplesmente isso. A gente já percebeu que o conteúdo das ciências ele vai aparecer em muitos momentos, mas é muito mais interessante que ele entenda como a ciência é construída e qual é o papel social da ciência, né, ao longo desse caminho, porque é isso que ele vai levar. Quando eu olho o meu aluno lá no ensino médio, o que eu percebo é essa falta. A ciência ela não ocupa esse espaço na vida dele. A ciência muitas vezes não traz essa lente de como ele está observando o mundo. Né? Na cabeça dele não está muito claro que a ciência é uma construção humana, a ciência tem falhas, a ciência tem método, mas ela é o melhor que a gente pode ter. É a forma de conhecimento que a sociedade domina. Então, ela vai caminhar junto, inclusive nas tomadas de decisão. Tá? Então, a gente continua nesse âmbito de discutir o letramento científico e como isso entra em sala de aula. Né? Os objetivos de formação são esses mesmos que a gente continua trabalhando, que você já vem vendo dos outros encontros. Né? Trabalhar sempre no aluno, buscar sempre trabalhar para além do conteúdo, mas prioritariamente esse comportamento investigativo, que é o que a gente vai encontrar na base do pensamento científico, né? E perceber essa importância da ciência nas diferentes interpretações aqui das situações que vão aparecer na vida deles. Então, só relembrando um pouquinho, eu tive na apresentação, num dos encontros presenciais de vocês, e eu vi que muito se discutiu sobre o ensino de ciências e principalmente quando a necessidade de se inserir o aprendizado das metodologias científicas no aprendizado. Né? Então, quando a gente fala de trabalhar o componente ciências, prioritariamente a gente vai trabalhar não só o método científico como forma de obtenção de resultados, de obtenção, de geração de conhecimento, mas as outras formas de obter conhecimento científico. Então, essas práticas, já adiantando um pouco, essas práticas que a Angela vai mostrar que nós fizemos, elas não trazem só o conhecimento gerado a partir do método científico hipotético dedutivo clássico, né? Grupo teste, grupo controle. Ele mostra outras formas também de obtenção de conhecimento científico. Por exemplo, quando eu estou falando de evolução, evolução é um fato, são teorias no sentido de serem fatos científicos, sabe? Não é uma teoria que é a palavra que a gente usa do senso comum. Mas essa teoria ela é muitas vezes pautada num conjunto de evidências. Por exemplo, eu estou falando estudando evolução humana. A evolução humana, a construção do caminho que gerou os diferentes tipos, o aparecimento dos Australopithecus, depois do gênero Homo, e depois das diferentes espécies do gênero Homo,
está pautado na descoberta de fósseis, muitas vezes na comparação de análises genéticas, na remontagem desse caminho histórico. Então ele não está pautado somente em fazer experimento, grupo teste, grupo controle. E muitas vezes a gente vai ter um conhecimento baseado em método qualitativo, observacional, né? Quando a criança vai lá e olha a célula no microscópio, a descoberta ela vai se dar por ali. Tá? Então, para a gente, muitas vezes, não se prender só ao método científico como a única forma de obtenção de conhecimento dentro das ciências da natureza. A gente tem uma infinidade de formas de obtenção de conhecimentos. E aí, eu queria trazer essa nossa discussão para dentro de algumas, não foram todas. Como a Angela falou, a gente já tem um caminho enorme junto. Então, o que a gente vai apresentar aqui, vai discutir, são algumas práticas e vivências científicas que tivemos principalmente nos últimos 2 anos. E, obviamente, na turma dela de 3º ano, porque o nosso público são professores de 3º e 4º ano, né? Então, algumas delas, não são todas, né? A gente fez muita coisa, e os desdobramentos foram muito grandes de muitas delas. Então, a gente trabalhou muito pautado quando a gente começa a falar do rio, muitas discussões foram feitas sobre sustentabilidade, sobre conservação, sobre resíduos, sobre lixo. E também o componente curricular, né, as matrizes de habilidades do município, ela traz esse conhecimento dos seres vivos, dos ecossistemas, não só do método científico, mas muita coisa relacionada a plantas, como as plantas crescem, a importância da luz, da água. Então, essas práticas, elas vão trabalhar essas habilidades ao longo, ou em algum momento, ou na análise ou na construção, e elas foram pensadas, são práticas super dominadas por já de muito tempo. A gente nem se preocupou em fazer práticas muito específicas e muito diferentes do que elas já vinham fazendo, do que elas já vinham sendo feitas, né, ao longo do tempo. Fazer uma composteira com minhoca, fazer um filtro de água com diferentes camadas de solo, trabalhar uma prática de decomposição de materiais, fazer um plantio, não foi o plantio do feijãozinho no algodão, não. Nada contra, pode ser feito. Mas esse foi um outro plantio um pouquinho mais elaborado, mas a gente não inventou a roda. O que a gente fez foi rediscutir a roda, e eu acho que traz um caminho um pouco mais ameno e talvez pode trazer algumas sugestões de trabalho para todos nós dentro de sala. Né? Só relembrando um pouco, basicamente, quando a gente faz uma atividade prática nas ciências, principalmente nas ciências da natureza, isso independente de ser nas séries iniciais, no Fundamental 2 ou no ensino médio, elas vão ter 2 caráteres, né, que muitas vezes podem ser complementares. Muitas vezes não, elas, em geral, são complementares. Então a gente não está elencando aqui qual é a importante. A ideia não é hierarquizar qual é a mais importante. Mas muitas vezes essa prática científica ela tem um caráter demonstrativo, lúdico. Eu estou querendo mostrar que esse fenômeno vai acontecer. Você vai lá e mostra aquele fenômeno acontecendo. Eu estou falando de célula, eu estou dizendo que ele é uma parte do ser vivo, e eu vou lá e coloco um tecido vegetal para a gente observar no microscópio. Ele é demonstrativo, ele é lúdico. Posso usar de uma outra maneira. Eu posso usar primeiro mostrando o microscópio e percebendo, buscando saber quais são as diferentes percepções que o aluno vai ter do que é uma célula. E ela já vai ter um outro caráter. Então, assim, muitas práticas, ainda mais quando a gente está focando no resultado, ela tem um caráter lúdico.
deixar mais legal, deixar mais atraente aquela sala de aula, né? É uma estratégia didática. Por outro, pode falar, João. Eu queria só dar um exemplo sobre uma situação que aconteceu, uma experiência que aconteceu em turma de jovens e adultos, né? E aí pensando nessas duas abordagens aí que você está trazendo. Embora seja de jovens e adultos, como a gente também, às vezes, transita, né, do fundamental para outras turmas, eu acho que é interessante trazer, e até uma autocrítica, né, do quanto que a gente vai aprendendo também durante o percurso. Eu trabalhando a questão de dia e noite, né, a gente faz esse experimento aí demonstrativo, lúdico, né, com a lanterna, que é tradicional, né, globo terrestre. E numa turma de jovens e adultos, eu fiz esse experimento para trabalhar isso com eles, fomos até o planetário. E aí, quando a gente terminou tudo isso, voltamos para a escola, fomos continuar as discussões, um aluno falou, depois o outro veio me completar, que disse, olha, entendi tudo que a senhora disse, aquela experiência aí que a senhora fez, tudo muito legal, tudo muito bacana, o moço lá do planetário explicou direitinho, mas eu vou dizer para a senhora que a Terra gira, não gira, né? Porque se girasse, a gente já teria ido parar lá no Ceará. E eu, naquele momento, fiquei sem resposta para dar continuidade, para investigar mais isso, para pensar em outras formas. Ou seja, faltou para mim um letramento científico, né? Faltou para mim uma metodologia científica para poder transformar ele trouxe uma hipótese, né? Se a Terra gira, né, nós todos já teríamos parado lá no Ceará. E eu não consegui, naquele momento, transformar isso daí numa pergunta para a gente fazer outras investigações. E acabou que eu, então, deixei aqueles, no caso, que foram 2, e talvez até mais, porque só esses 2 que ousaram dizer que ainda não estavam aceitando aquilo tudo ali. E eu deixei de transformar isso em realmente um conhecimento para que eles pudessem compreender melhor aquilo que acontece, né? Então, eu acho que faltou aí realmente em mim, naquele momento, esse letramento, para trabalhar também esse letramento científico com esses estudantes. Então, só um exemplo aí. E eu acho, Ângela, que a gente tem uma questão também muito importante. A gente não vai ter todos os conhecimentos em todos os momentos. Por exemplo, essa resposta aí, eu acredito que esteja na própria física. A gente gira junto com a Terra, né? A gente está girando junto. Então, assim, fomentar, eu acho que é isso que a gente consegue fazer com as tuas turmas hoje em dia. Fomentar a capacidade de investigação. Tá, mas qual é a tua pergunta? Por que você acha isso? E como é que a gente vai pesquisar? A maioria das perguntas que eles fazem lá sobre os animais, né, da coleção que a gente apresenta para eles, muitas eu não sei responder. Eu não conheço todos os animais, nem tenho essa pretensão. Mas eu acho que isso, traz um pouquinho de medo. Eu percebi isso quando nas séries iniciais a gente trabalha em ciências, porque a formação em ciências inicial para essa professora, eu falo professora, mas tem professores também, mas a grande maioria do meu contato são professoras, falta uma base de ciências, né? Então muitas vezes gera um desconforto, gera um certo medo, né? Então como é que eu vou trabalhar essas ciências? Né? Então falta e traz esse medo, mas as respostas todas não vão existir. A gente não vai conseguir responder o tempo todo. E eu acho que isso acho que fomentou, acho que com certeza você vai concordar comigo, fomentou a gente trabalhar cada vez mais com o ensino investigativo, que é essa segunda abordagem nossa dessas práticas. Porque o ensino investigativo, a gente vai usar a prática, pode usar a prática lúdica o tempo todo,
Mas o ensino investigativo, ele municia a gente de muito mais possibilidades. Né? A gente conseguiu isso, né? A partir de uma pergunta. É essa abordagem que a gente faz e essa abordagem que a gente cada vez mais consegue fazer e que a gente vai falar mais aqui agora. Né? Mas eu acho que é uma abordagem que, por exemplo, traz menos necessidades de novas atividades. Quando você faz uma prática demonstrativa e lúdica, acaba te dando até muito mais trabalho. Porque você tem que fazer práticas e práticas que você está demonstrando um monte de coisa. E às vezes, não estou falando prática lúdica é ótimo, não é isso que eu estou falando. Mas às vezes essa prática pode ser substituída por um bom vídeo. Né? Não só sendo... ela não vai trazer grande novidade. O ensino investigativo, a gente já vai trabalhar numa outra perspectiva. E ele vai permitir que a gente explore o caminho. Isso a gente percebeu, acho que essa foi a nossa grande descoberta. Né? O caminho é importante. O caminho, inclusive, na descrição do resultado. O caminho da metodologia e o caminho da descrição do resultado. É muito difícil a gente se desprender do resultado daquele experimento. Estou falando isso como professor de ciências, estou falando isso como cientista, estou falando isso como professor de ensino médio. E na prática que eu acompanhei de vocês lá no cotidiano, quando eu fui lá no presencial, e o experimento não deu certo. Mas por que será que não deu certo? Mas a cobrança do resultado acaba cegando a gente. Mas o descobrir por que aquele experimento não deu certo é mais importante do que o resultado. Mas é difícil a gente não esperar um determinado resultado. Mas quando a gente dá um foco no caminho, a gente consegue desenvolver essas habilidades que a gente quer do aluno, essas habilidades científicas. A gente consegue, em vários momentos, abordar os objetivos de aprendizagem, que talvez a gente não conseguisse só com aquele resultado positivo. A gente ia ter que fazer muito mais experimentos para mostrar um resultado positivo para um objetivo de aprendizagem, um resultado positivo para outro. E quando a gente foca no caminho, a gente tem infinitas possibilidades, né? Principalmente nesse desenvolvimento dessas habilidades de pesquisa, na busca por informações. Então, e aí mostrar como fazer ciência te mostra como a ciência funciona. A gente precisa formar a lente da criança para ela carregar essa visão científica ao longo da vida dela. Não estou falando só em formar um pesquisador, não, que isso inclusive falta no nosso país. Poderia ser. Mas trabalhar a construção de algumas habilidades que são importantes. Por exemplo, não adianta eu fazer um experimento se eu não sei como mensurar um resultado. É aquilo que a gente trabalhou com muitas turmas, né? O registro, as observações, as medidas, as comparações. Né? Então isso vai vir o tempo todo. Né? Quando você fala do experimento a Terra, não, se a Terra rodasse a gente já estava voando, já tinha parado lá no Ceará. Mas para a física tem muita questão do referencial, né? Na verdade, para a Terra a gente não está rodando, a gente está junto, a gente está parado, né? Se eu estiver em outro planeta, a Terra está rodando. Se eu estiver olhando de fora. Então, trabalhar a questão do registro, do referencial, da comparação, isso tudo é muito importante, né? E aí, quando a gente trabalha por investigação, a gente tem dois caminhos. Isso a gente percebe quando a gente vai na literatura. Em geral, o caminho apontado do ensino de ciências por investigação, ele está em apresentar uma pergunta. Porque esse é o combustível da ciência. A ciência busca responder perguntas. Ela busca novas perguntas. E essas perguntas nunca acabam, por isso que a busca do conhecimento científico não tem fim. Então a gente vai procurando outras perguntas. Por exemplo, a gente faz uma vacina. Ah, mas resolveu, eu não tenho mais pergunta a partir da vacina? Não, eu quero saber como a vacina funciona, por quanto tempo a vacina funciona. Se eu vou ter que fazer outra vacina daqui a um tempo. Então o combustível da ciência é fazer perguntas. Mas a gente viu também, quando eu pego lá a matriz de habilidades,
e quero trabalhar alguns objetivos, quero trabalhar algumas habilidades, ou mesmo alguns objetivos, ou mesmo os objetos, né, os conteúdos, eu consigo, a partir dali, pensar aqueles experimentos. Então eu vou propor uma metodologia e dali eu consigo tirar um monte de perguntas. Então a gente não precisa estar amarrado só nas perguntas, porque às vezes não vai sair uma curiosidade, ou às vezes você está querendo potencializar, trabalhar, e a gente, pensando no nosso cotidiano, a gente tem sim a ideia de ter que varrer os conteúdos, a gente tem sabe que tem que cumprir o currículo. Então, muitas vezes, propor a metodologia vai suscitar essas perguntas. A gente não precisa necessariamente começar pelas perguntas. E a gente fez isso. A gente propôs a metodologia e surgiram perguntas. Em outros momentos, as perguntas foram surgindo e a gente foi adaptando as metodologias. E isso a gente vai ter, a Angela vai poder contar para a gente nos relatos dessas vivências. Vou passando aqui. Então, vai lá. Bom, composteira com as minhocas. Aí estão descritas as habilidades, né, que a gente procura desenvolver. Inclusive, elas retornam na outra prática de decomposição, né? Pega muito uma parte de ecossistema, de funcionamento de ecossistema, de decomposição, de participação. Então, vai lá. Então, essa foi uma experiência bastante interessante, porque, primeiro que, quando eu era criança, por exemplo, eu tinha muito contato com minhocas e tudo, porque a gente vivia mais essa coisa da terra, né, essa proximidade. Eu morava em casa, fazia muito tempo que não manuseava, assim, essas minhoquinhas aí no meio da terra, vendo essa movimentação. Então, para as crianças também, muitas nunca tinham pego, então só experimentar também já foi uma coisa interessante, poder pegar, experimentar, perceber, né, a pele, como é que é, então já vai trabalhando essa coisa de animais. E aí, nesse momento, eles estão colocando tudo o que é necessário para essa composteira acontecer, as sobras de alimentos, cascas, né, cascas de cenoura, de folhas, entender o que pode, que inclusive batata, por exemplo, não pode botar, porque dá gases, então eles guardam essas informações, ninguém dá batata lá, casca de batata para minhoca, então tem todo um cuidado também, né, porque é uma vida que está ali sob os nossos cuidados, então isso já entra também numa outra esfera aí de conhecimento, socioemocional também, então foi uma das coisas que nós fizemos em sala, e nós íamos registrando também, né, o que estava acontecendo com as minhocas. Na primeira composteira que nós fizemos, que foi com uma turma de primeiro ano, por exemplo, as minhocas morreram. E aí isso gerou um caos dentro da sala. Teve criança que chorou muito, muito mesmo, né? Era como se tivesse perdido um ente querido ali, queridíssimo, né? As minhocas morreram, eles colocaram nomes para as minhocas, né? Então tinha todo um afeto. E aí morreram. Então já levantamos algumas perguntas. Por que morreram? Né? O que aconteceu para as nossas minhocas não terem conseguido sobreviver ali na sala? Então, levantaram várias hipóteses, né? E uma das que a gente achou mais interessante foi de uma criança que disse, será que não seria a quantidade de agrotóxicos que tinha na casca, né, dos alimentos que a gente estava dando? Então, poderia ser, ou poderia não ser. Então, tudo isso vão levantando algumas perguntas, né? E aí, algumas dessas perguntas que foram surgindo, que a gente consegue detectar e anotar, porque nesse processo todo, a anotação é super importante, né? Então, a gente vai tentando pegar ali algumas coisas
porque as crianças trazem muitas perguntas, né? Todas elas precisam ser aproveitadas para a gente tentar... nem sempre, como o Guilherme disse, a gente vai chegar às respostas, mas às vezes só servem para a gente fazer outras perguntas, elaborar outras perguntas e pensar sobre outras possibilidades, né? Então, saber se a compostagem, se ela funcionou ou não, né? Pode. Rapidinho, Ângelo, tá assim. Essa primeira composteira que você falou foi a que a gente fez primeiro e as minhocas morreram. Já suscitou um monte de perguntas em todo o caminho. Essas perguntas que eu coloquei agora é da nova composteira que deu super certo. Que aí também trouxe pra gente um monte de questionamento, só para colocar tanto a que deu errado quanto a que deu certo, que foi a mesma fórmula, inclusive. A gente usou a composteira, usando 2 caixas de sorvete, pegou as minhocas do nosso minhocário lá do Cefet, colocou. A primeira não deu certo, a segunda deu certo. E aí, essas perguntas vêm da segunda, né? E aí, agora, no 3º ano, nós fizemos uma nova compostagem, e aí, novas perguntas também, né? Essa deu certo, está dando certo. De vez em quando, as crianças vão olhar se as minhocas estão vivas, colocam cascas de frutas, eles pedem no refeitório, e recebem lá cascas de frutas e de legumes também. Eles veem o que é possível dar para as minhocas e ficam preocupados com elas, né? Então, saber se a compostagem funcionou. Essa pergunta sobre a sobrevivência das minhocas, ela surgiu, por exemplo, no período do recesso, né? Então, como será que elas vão ficar nesse período aqui da nossa ausência? Será que elas vão sobreviver? Olhando a quantidade também de líquido, né? O chorume está saindo, não está, por que elas não estão produzindo, o que está acontecendo com as nossas minhocas, que está devagar aí esse processo. As crianças, na última semana, antes do recesso, elas observaram que tinha uma minhoca, né, nascendo. E aí foi interessante, porque elas acharam que a minhoca estava saindo da barriga, né? Então, que seria um parto. Então, elas gritaram lá na sala, a minhoca está parindo. E aí, depois elas foram entender que, na verdade, tinha um ovo, né? Porque aí questionou, elas engravidam, né? Como que a minhoca nasce? E aí, não, mas é de ovo. Então é porque aquele ovo estava muito próximo a uma minhoca maior e a gente, então, concluiu que estava saindo da barriga dela. E aí, então, eles queriam saber, será que quando a gente voltar vai ter mais minhocas? Eles foram anotando algumas perguntas que depois vão aparecer aí. E aí vem essa série de perguntas aí... eu acho que a gente também teve que buscar, né, qual a metodologia que a gente ia fazer para buscar esse resultado. Isso. Por exemplo, a minhoca, vamos pesquisar como nasce as minhocas, mas a gente também vai ter que buscar ver o ovinho de minhoca ali. O que a gente precisa? A gente precisa de uma lupa. Vamos catar uma lupa. Aí levei a lupa lá. Aí tem aquela lupa menor. A lupa menor resolve? Aquela lupa menor resolve, né? E aí a gente foi buscar uma metodologia para responder cada uma dessas perguntas, né? E aí tem uma que eu acho que... Não vou ficar lendo tudo, porque eu acho que não se faz necessário. Mas, assim, teve uma pergunta que impactou bastante. Quando nós retornamos do recesso, como saber se a quantidade de minhocas aumentou? Vivas era fácil saber, mas ver o chorume também era fácil de observar, era uma coisa visual. Mas como saber se a quantidade de minhocas aumentou? Se nós não sabíamos quantas minhocas haviam sido colocadas no minhocário. Como é que a gente faz isso? E aí, o professor Guilherme
apareceu um dia lá na escola para uma reunião e as crianças já foram direto em cima dele para trazer essa questão. Como é que a gente vai saber, né? Como é que a gente vai responder essa pergunta se a gente não sabe? E aí o Guilherme, então, propôs trabalharmos com estimativa, e aí é bacana porque vem um conteúdo da matemática, né? Vamos trabalhar estimativas, vamos pesar, que é outro conteúdo também que a gente utiliza bastante na matemática. E aí o Guilherme traz essas questões, as questões para a turma, e vamos fazer essa pesagem, essa estimativa, esses cálculos, para a gente chegar a um cálculo aproximado de minhocas, e para que depois a gente possa saber se esse quantitativo aumentou ou não, né? Então, a gente precisa de tempo também para esperar, para ver o resultado dessa experiência. Aí a gente conclui. Eu também não sabia a resposta, né? Quando eles vieram me perguntar, eu falei, cara, não sei. A questão é, se a gente tinha isso como objetivo, aí a gente também trabalha com a questão do objetivo, que a gente não tinha no início. E aí a gente passa a ter para os outros experimentos. Se a gente tinha isso como objetivo, qual foi a nossa grande falha no início? Quantificar a quantidade de a gente não sabe quantos. Não sabia, isso foi uma coisa que a gente não se preocupou. Então, se a gente tinha como objetivo responder algumas perguntas com o miocário, a gente precisava mapear essas variáveis, né? E agora isso traz um cuidado maior nos próximos experimentos, né? Isso foi quando a gente foi tentar ver qual metodologia que a gente ia usar, né? Bom, outra experiência foi fazer o filtro, que é uma experiência que é muito comum, né? A gente costuma fazer, mas nessa também tinha um objetivo, porque nós estávamos com um projeto que é da prefeitura, né? Que é da Secretaria de Educação. Esse rio é meu, então a gente já tinha feito coleta de água no Rio Maracanã, que é o rio mais próximo que tem ali perto da escola. E aí, no meio desse projeto, surgiu o fazer o filtro, né? E aí nós fizemos. Nesse movimento, no primeiro momento, o pessoal do Cefet foi lá na escola, passou um vídeo, conversou com as crianças sobre esse filtro, né? Como que acontece na rede de água e esgoto, e como que a gente pode fazer esse filtro caseiro. Então, só que na escola, sabe como é que é, né? Às vezes o tempo toma conta da gente, e nesse dia, a turma do terceiro ano não pôde fazer o filtro junto com o pessoal do Cefet. Então, a proposta foi que nós fizéssemos depois. Ok, vamos fazer. Só que, quando nós fomos fazer o filtro, alguma coisa também não deu certo no nosso filtro. Alguém havia notado o material que parecia estar na ordem correta, mas quando nós fomos fazer, não filtrava. E aí, eles já quiseram falar com o Guilherme que o filtro não deu certo. Por que o nosso filtro não deu certo? Nosso filtro não estava filtrando. Então, trouxemos essas perguntas, e aí surgiram algumas hipóteses, né? Será que nós colocamos na ordem correta? Tinha uma questão do algodão. Colocar algodão ou não colocar algodão que alguém não botou lá na lista. Quem fez a lista não colocou o algodão. Tinha que botar? Não tinha que botar. Por que o nosso filtro não estava dando certo? Então, nós fomos pesquisar, procurar saber,
e fizemos um novo filtro para que ele, então, desse certo, e acabou dando certo, né? Mas eu destaco, assim, o quanto que é importante também quando não dá certo. A gente fica meio chateado, né? Porque é uma perda, às vezes, de tempo, mas, por outro lado, a gente também ganha muito, né? Porque a gente começa a questionar, a perguntar, e as crianças vão trazendo várias possibilidades desse não dar certo, né? Então, algumas imagens aí desses momentos, as crianças colocando os materiais e observando, né? Tem uma coisa que eu vejo muito nas fotos, que é sempre esse olhar curioso para o que parece corriqueiro, simples, mas a criança tem sempre esse olhar muito curioso. E imagina se tivesse dado certo o filtro no início, o caminho que que eles teriam perdido. E o filtro passa a se tornar algo muito mais deles do que era antes, né? Ó, coloca aqui e vê filtrando, é super bonito. Mas procurar saber, eles poderiam inclusive ter testado de várias formas diferentes. Um filtro com algodão, outro filtro sem algodão, uma ordem Foi o que aconteceu. Exatamente. Né? Uma ordem de camadas diferente. Isso é muito mais importante do que fazer um próprio filtro funcionando. Porque se fosse profissional, a gente abrir e mostrava o filtro pronto, né? Já tá aqui. E até assim, aquilo que não poderia ficar na base, porque não fazia sentido ficar na base, por que não? Então, tudo isso eles conseguiram discutir ali entre eles. Uma prática de um filtro, né? Que é para durar 20, 30 minutos, durou 2, 3 semanas. Né? E aí vem um monte de perguntas, né? Eu lembro de algumas dessas perguntas. Né? Se aquela água filtrada era a mesma água que a gente podia beber em casa. E a gente conseguiu fazer um paralelo e mostrar aquele vídeo do funcionamento da estação de tratamento de água, né? Então a água ela sai do rio, qual é a qualidade dessa água do rio, e aí como ela é tratada de início, para ela ser potável, o que ela precisa, né? Não é só passar nesse filtro, ela tem que passar em vários filtros. Esse filtro, inclusive, a gente tem um muito parecido em casa, com carvão ativado, que vai tirar a água, ela tem que ter um outro tratamento químico. Lembra de tudo isso? Aí a gente conseguiu, inclusive, fazer o paralelo do que é o que acontece na natureza, né? A água passa nas camadas de solo e forma aquela água do lençol freático, do lençol subterrâneo, que é limpa, e a gente cava o poço e pega essa água lá de baixo. Ela passa pelas camadas. Essa discussão toda eu lembro, né? Do que a gente precisava. E lembra que a gente foi suscitando a discussão, mas a gente está gastando e está gastando tempo, dinheiro para tratar essa água para poder consumir. O que a gente poderia ter feito para não precisar gastar tanto? Aí eles a gente podia não ter poluído tanto o rio, né? Se a gente não tivesse poluído o rio, a gente não está precisando tratar tanto a água. Então, aí eu lembro que a gente chegou na discussão de que algumas cidades no mundo já descobriram isso. Que o ideal é que você pegue água direto da nascente, da tubulação, e coloque para as pessoas consumirem. É a melhor água. Então, essas discussões foram amplas, né? Elas, a partir só desse filtro, mas é uma prática simples e que foi muito barato de fazer, né? Bom, fizemos também sobre a decomposição de materiais, e essa palavra decomposição, ela acompanha as crianças em diferentes componentes curriculares. E não é uma palavra muito fácil para ser compreendida. Muitas vezes eles não entendem o que é uma decomposição. Então, esse experimento também simples, com materiais diversos e que a gente tinha ali ao nosso alcance, a gente tem ao nosso alcance, contribuiu muito para essa compreensão do que é decompor, o que é a decomposição, o que é esse processo de decomposição, né? Então, ajuda em ciências e até a matemática também entender o que é decompor,
Então, aí estão as habilidades. E aí eu coloquei na sala, porque eles fizeram 2 potes, né? Um pote com material que demora muito mais tempo para se decompor, mas que são materiais que estão aí jogados, por exemplo, nos rios, nas ruas, né? Estão por aí. E do outro lado, né, no outro pote, a gente tem materiais que se decompõem com um pouco mais de rapidez, mas tem algumas coisas também misturadas ali. Então, tinha casca de banana, folha de alface, algumas coisas nesse sentido. Então, fizemos aí esse espaço dentro da sala, né, numa mesa, com uma lupa que eu levei, e eles ficaram observando por vários dias. Ao lado, vocês estão vendo aí uma anotação em papel pardo, nada linda, mas bem simples, do jeito que a gente pôde fazer ali rapidamente, mas sobre a importância de observar. Observar é uma palavra que eu também tenho trabalhado muito com eles. Toda hora vem até nas avaliações, né? Observe, observe, mas o que é observar, né? Como é que é esse meu olhar quando eu estou observando? Esse olhar mais atento. A gente vem falando muito sobre essa palavra, e ali tem um espaço para a gente fazer um tipo de observação e também fazer os registros. Então, qual era a ideia? Eles observaram, durante vários dias, foram observações diárias, e tinham que ver se perceberam alguma alteração ou não, e alguém ia fazendo o registro, né? Geralmente eu sorteio quem faz o registro. Depois de um certo tempo, eles começaram a ver que não estava mais tendo uma mudança muito nítida, muito visível, muito rápida. Então, a gente passou a fazer os registros quando observasse que tinha alguma alteração. Então, a criança chega ali, vou lá olhar. Vai lá, olha, tá com os bichinhos aqui dentro. Aí ele anota lá, né, ela, no caso, a criança, anota lá no papel, numa outra folha, que já essa daí já foi, era a nossa primeira, agora já tem outras. Então, ela anota a data e o que ela observou. Se esses bichos estão sumindo, se não estão, as larvas, tudo que eles vão vendo, eles vão anotando ali. Então, vai ficando registrado. Algumas perguntas, né? O que vai decompor, por exemplo. Então, eles foram vendo a facilidade com que a casca de banana se decompôs, os outros objetos que demoram, a folha que demorou, mas já está começando a se decompor, coisas que não se modificam visualmente ali, do que eles conseguem ver, coisas que vão escurecendo ali com o tempo, por que escurece, por que aparecem esses bichos, são algumas perguntas e algumas descobertas que eles vão fazendo ao longo aí do tempo, né? Então, esse material permanece lá na sala, já está lá há meses, sempre tem alguém olhando, observando e vendo se tem algo que precise ser registrado, e aí quando eles veem alguma coisa interessante, eles chamam o resto do grupo para ver, e todo mundo corre lá para ir ver, e aí agora não é mais sorteio. Quem descobre alguma coisa pode escrever, porque eles gostam, né, desse movimento, não sou eu que vou escrever, então se você descobriu alguma coisa nova, você faz o registro, você publica. É outra parte da ciência também, né? Não pode esquecer. Mas eu tô lembrando Primeiro, é um experimento super simples, né? São 2 garrafas, com um pouquinho de terra. Eu tô lembrando da alface que demorou para decompor. É que eles começaram a pensar o porquê que a alface tinha demorado. Aí essa alface deu o que falar. Porque realmente uma folha de alface
que não estava no processo de decomposição. E aí, assim, a gente coloca na geladeira, ela se decompõe rápido, né? Ela fica logo murcha. Como é que essa alface, essa folha não está se decompondo, está ficando murcha, ela está durinha, ela está crocante. Né? Então, que possibilidade? Por quê? Né? Será que ela tem alguns produtos químicos que fazem com que ela dure mais? E por que ela dura mais? Né? Qual o objetivo de fazer com que ela dure mais? Eu acho que a questão do olhar no caminho dá nisso, porque a gente consegue dar essa abertura. Não foi uma pergunta descartada. Pode ser que ela esteja com alguma substância química, pode ser com um monte de coisa. Não se preocupar em ter a resposta pronta. Eu acho que por isso que a alface deu o que falar. Justamente porque a gente conseguiu olhar, né? Isso foi o registro do miocárdio, né? E aí tivemos também o plantio. Então, aí estão as habilidades que estão dentro do nosso currículo, né? E aí, o que nós fizemos com o plantio? Vamos lá. A gente deu o que falar. Bom, fizemos o plantio do alho, que foi uma experiência muito bacana. Esse plantio foi feito com o primeiro ano da minha turma, mas as turmas de terceiro e quarto ano da escola também fizeram o plantio, né, em 2019. E foi um amor muito grande por esse alinho. Né? As crianças deram um nome, né? Cada grupo escolheu um nome para o seu alho, isso era interessante também. Tinha que cuidar do alho, né? Como é que a gente cuida, observa. Pudemos fazer várias observações de tamanho, depois qual que cresce mais, cresce menos, por que está crescendo, por que não está. Acompanhar esse crescimento, o que está faltando, a água está em boa quantidade, não está, o sol está em boa quantidade, não está, a claridade. E aí o alinho cresceu, tinha umas partes que depois o Guilherme, o pessoal do Cefet, disse que a gente poderia ir cortando para usar como tempero em casa. Então, as crianças, de vez em quando, levavam um pedacinho do alinho, né, para tempero, então faziam a etiqueta ali, dizendo o que era. E foi uma experiência bem bacana. Só que, no início, a gente teve alguns problemas com o alinho, né, para variar. Sumiço de alinho que não crescia, e isso gerou também uma atividade escrita, né, de questionamento, por que isso não estava acontecendo. O que deveria acontecer, né, não aconteceu. Então, foi uma experiência maravilhosa. Eu nunca tinha pensado em plantar alho, né, que às vezes ele vai crescendo aqui na geladeira mesmo, mas o alho eu nunca plantei. Oi? Foi uma ideia do professor Lauro, lembra dele? Isso. E foi bem bacana, porque o alho é bem próximo também, bem fácil, né, de pegar, e ele cresce com muita rapidez. E a gente, acho que fez uma escolha, né, assim, porque a gente pode plantar, se a gente quisesse trabalhar um conjunto de outras habilidades, a gente podia trabalhar a semente, né? Porque a semente aí ia pegar toda a parte da reprodução da planta, a gente fez isso esse ano, né? Pegar a parte da reprodução da planta, mostrar que aquela semente é um embriãozinho da planta que vai crescer ali. Né? Mas aí a gente não ia conseguir trabalhar tão bem a questão da importância da água, da luz, de todos esses testes, porque a semente ela tem todo um outro arcabouço de características para germinar. A primeira variável era germinar. Né? A semente deixar de ser semente e germinar, começar a gerar flor. A semente, no início, ela não precisa de luz. Ela precisa de água porque ela vai romper e vai germinar. Ela começa a precisar de luz quando aparecem as primeiras folhas. Então, isso era uma variável muito grande
que a gente elimina quando faz um plantio de uma parte de muda dessa aqui que a gente fez, ou com alho, só para esclarecer para o pessoal como é que a gente fez o plantio do alho, caso a gente queira não reproduzir. O alho, quando você bota ele encostadinho no copo, né, comprou um alho na rua, dá para descascar um pouquinho a cabeça do alho de um lado e colocar ele, uma partezinha dele mergulhada. Ele não precisa ficar todo mergulhado não, ele vai ficar com uma partezinha mergulhada na água. E ali ele começa a crescer raízes. Então, quando a gente levou o alhinho para plantar, ele já tinha raízes, não sei se você lembra, um princípio dessas raízes. Então, isso é interessante porque mostra, inclusive, essas partes. É o que fixa a planta no solo, é o que vai fazer ela pegar a água. E aí ela já começa a crescer as folhas em cima, raiz, folha. E aí a gente plantou já com uma possibilidade maior de acompanhar esse crescimento. Uma raiz formada, eles vinham formado, porque você para de ver a raiz quando ela começa a crescer para dentro da terra, né? E aí a gente viu, você vê a raiz crescendo na água, depois bota no solo e ela vai crescendo. Então o alho ele se tornou uma boa alternativa. Para não era nem a planta adulta, nem era a semente que tinha um monte de outras variáveis, né? Mas deu o que falar, né? A curva de crescimento do alho e tudo. Deu o que falar, né? Porque que um crescia mais do que o outro, então as diferenças. Isso também é pensar na diversidade, né? Que a gente trabalha tanto, a diversidade humana, por exemplo, e que a gente vê também a diversidade em outros animais, nas plantas, né? Então, em todos os seres. Vamos lá. Aí tem uma imagem. Oi. Desculpa, vai. Aí tem uma imagem redondinha aí, circular. O que eu fiz? A partir dessa experiência do plantio do alho, que já tinha sido em outro ano, eu fiz com a minha turma, ano passado, o plantio também. Só que aí eu fiz o de clonagem da Violeta, né? Então, nós lemos sobre isso, lemos um texto sobre isso na revista Ciência Hoje das Crianças, né, da UFRJ. Assistimos vídeos que explicavam como fazer esse plantio, né? E fizemos. Mas também não deu certo. Fizeram sem não deu. Deu certa experiência, mas não deu o resultado esperado, né? E aí fomos pensar por que não deu o resultado esperado. Será que a terra que nós utilizamos era uma terra adequada? Será que essa terra estava bem adubada? Será que a quantidade de luz era boa? Então, plantamos, replantamos, mas aí acabou o ano letivo e aí, janeiro, já não demos conta de ver porque estávamos de férias, né? Mas o fato de saber que é possível, experimentar, pensar possibilidades, isso para mim já valeu. Então, algumas perguntas aí, gente. Isso aí em relação ao plantio do alho, né? Por que murchou? Por que teve alho que murchou? Na verdade, esse alho acabou sendo plantado 2 vezes, né? Porque na primeira vez murchou, sumiu, e isso criou até o texto, como eu falei, né? Uma produção de carta para o pessoal do Cefet, porque as crianças ficaram indignadas, né? Como que aquilo que a gente planta não está crescendo, como que aquilo que a gente plantou sumiu, né? Então, pensaram na possibilidade, por exemplo, dos micos que rondam ali as árvores das... Será que ele veio aqui, pegou o nosso alhinho, roubou o nosso alho? Né? Até hoje ninguém sabe, ninguém viu. Mas replantamos, né? Fizemos novamente. E teve até um momento de um momento histórico em que um morreu, né?
Então fizemos o enterro e tudo do alhinho, porque era muito amor por esses alhos. Aqui a cartinha. Essas eram as perguntas, não era nem da carta. São as perguntas mesmo que eles foram elaborando. Tinha esquecido até disso, né? Por que tinha bichinho, né? Que bichinhos são esses que estavam lá no lugar do alho, né? Planta o alho e aparece bicho. O que é isso, né? Essa pergunta é ótima. Se a gente plantar de novo, vai acontecer a mesma coisa, né? Vamos ver. A ciência não é bem assim, né? Talvez você tenha que fazer isso, sabe? Se você fizer 100 vezes e acontecer a mesma coisa, é provável que a 100ª primeira vai acontecer, né? Mas a gente tem toda uma metodologia para isso, né? Aí aqui algumas ideias, né, do que a gente fez de integração entre componentes curriculares, né? Que a gente está trabalhando com ciências, mas o quanto que isso traz, eu já trouxe até alguns exemplos, né, de outros conteúdos. Então, por exemplo, trabalhando lá com alho, vamos trabalhar medidas. Então, falar em centímetros, comparando o que é maior, menor, fizemos com fitas, gráficos, né, para comparar esses tamanhos. Fazemos bilhetes também, recados, né, para as pessoas não mexerem. Esse aí foi o primeiro, foi feito no 3º ano, né, avisando que minhocas habitavam ali aquele lugar, com data e tudo. Então, para que as pessoas não mexessem, né, porque podem entrar outras pessoas na sala, a pessoa que faz a limpeza, então saber que aquilo ali precisa ter um cuidado. Então, é um tipo de texto. Textos, convites, né, para as pessoas comparecerem na exposição. Então, são formas também de escrita, né, de integração desses componentes curriculares. Aqui tem 2 imagens aí de 2 crianças que começaram, por exemplo, a ler histórias para os alhos e para as minhocas, né? Então, cada dia um pegava um livro lá, e isso foi uma coisa que surgiu espontaneamente, né? De contar histórias. Como eu sempre conto histórias para eles, eles resolveram contar histórias para os alhos e para as minhocas. E eu me lembro que na época eu perguntei por quê. Não, porque eles vão gostar, né? E aí tinha até uma história que se chama Minhocas Não Comem Amendoins, se eu não me engano. E a menina dizia que aquela história, ela contava porque podia ser uma história de terror para as minhocas, né? Então, estavam sempre lendo aí num cantinho, escolhendo algum livro que eu tinha acabado de ler há alguns dias, e eles reliam. Então, olha aí a integração, né? A leitura e o incentivo à leitura. Ler para o outro, ler para alguém, no caso, plantas e minhocas. A outra imagem é da carta, né? Que foi produzida coletivamente, onde foram colocadas aquelas perguntas sobre o alho, né? Então, produção textual coletiva. Registros todos, olha os desenhos. Uma imagem aí da pesagem, né? Quando fomos pesar as minhocas, né? Como a gente já relatou. Então, o uso da balança para poder medir. Então, a gente tem lá, né, no livro de matemática, instrumentos de medidas, né? Então, vamos usar a balança, quilo, como é que a gente faz para pesar. E tem, né? O Guilherme deu uma medida que era para a quantidade de cascas de alimentos que a gente coloca, a gente precisa ter um quantitativo de folhas secas para colocá-la para as minhocas. Então, um outro cálculo que a gente também faz e tem que pesar. Outro ali, na outra imagem, produção textual, né? Eu tenho mania o hábito de procurar produzir texto sobre tudo que a gente faz. Eu acho que isso é uma coisa que muita gente faz também.
E eu utilizo o caderno de meia pauta para esse tipo de registro. Eu digo para eles que o caderno de meia pauta é quase um caderno de memórias para a gente, onde a gente vai relatando passeios, atividades diferentes na escola, experimentos, e aí eles produzem o texto e fazem o desenho. E depois eles trocam entre eles esse texto para que outras crianças leiam os seus textos. Eles dão uma avaliada também, né? Dão uma corrigida às vezes. Fulano, você escreveu isso aqui, não entendi, né? Não ficou bom se você botasse desse jeito. Então, é uma atividade que eles gostam de fazer, né? Ainda mais, às vezes, ler o próprio texto é mais difícil deles fazerem, mas é mais fácil ler o texto do outro para poder corrigir. E aí depois eu faço uma leitura com eles, né? Vou fazendo as correções, mas essa também é uma atividade que a gente procura fazer integrando também, né? Então, a gente fez um experimento, vamos escrever sobre ele, como é que foi. Então, aí, um exemplo, né, de um desenho com a produção textual. Beleza. Então, falando em integrações, né, só para a gente finalizar, Angela, todo esse nosso trabalho surge a partir do momento que a gente decide fazer, de fato, uma parceria pedagógica, né, entre o Cefet. Eu digo entre o Cefet porque eu não sou o único professor, eu não fui ao longo desse tempo o único professor envolvido, né? Aqui na foto a gente já viu o Lauro, que era um outro professor, que é um outro professor que ficou muito tempo envolvido com o projeto e vai voltar. Aqui tem a Amanda, que era outra professora que ficou um tempo com a gente no Cefet. Ela é professora da rede estadual, inclusive. Então, assim, durante muito tempo, a ideia inicial foi a gente agregar essa estrutura que a gente tinha no Cefet, não só de laboratório, não tanto a nossa coleção zoológica que existe lá, quanto o nosso bosque. A ideia era agregar o que a gente tinha de diferente, e eu acho que em educação a gente pensa exatamente isso, né? Se eu tenho uma estrutura um pouquinho melhor, por que a gente não vai colocar essa estrutura em prol de mais alunos? Eu acho que a ideia foi um pouco essa, e eu agradeço muito ter tido essa oportunidade através de vocês, né, de conseguir fornecer ou, digamos, de franquear essa estrutura do Cefet para muitos outros alunos, né, que hoje em dia já conhecem o Cefet e querem estudar lá dentro. Então, a gente fez muitas atividades lá no Cefet e acaba que muita coisa a gente faz também na escola. Então, é um bate-bola grande, só para todo mundo saber. Eu acho que tem outras possibilidades, a rede federal está aí espalhada, é próxima de outras escolas municipais também, né, e acender essa chavinha, essa luzinha aí para a gente conseguir fazer essa parceria em outros locais também, né? Então, aí, ó, os microscópios que a gente leva, e a gente traz vocês para verem os microscópios também, os nossos, e é isso. Se vocês precisarem de alguns esclarecimentos maiores, entender como é que a gente fez essas práticas, como é que mensura a quantidade de minhocas, qual foi a metodologia que a gente chegou, é só escrever. Isso aí. Bom, gente, muito obrigada, professor Guilherme, professora Ângela. São práticas inspiradoras. E agora chegamos ao momento em que Ângela e Guilherme vão responder as perguntas feitas pelos professores e professoras da nossa rede, participantes da formação. Vamos iniciar com 3 perguntas direcionadas ao professor Guilherme. Pergunta da professora Débora Belloni, da Escola Municipal Prefeito Marcos Tamoio, na 6ª CRE. Tenho a impressão de que é possível levar os alunos a formularem ideias científicas em qualquer situação do processo educativo. Isso procede? Uma segunda pergunta, que é da professora Giane Mendes, da Escola Municipal Walt Disney, na 4ª CRE. Qual a importância de despertar no aluno o interesse pela ciência? E a terceira pergunta, do professor Neide Ribeiro, da Escola Municipal Almirante Fronten, na 9ª CRE.
onda de calor, enchentes e ventos fortes. Como trabalhar estes fenômenos com os alunos? Eu agradeço muito as perguntas. Começando da primeira, essa é a ideia do letramento científico, né? Que a gente consiga pensar cientificamente qualquer situação pedagógica. Qualquer situação, ela parece, por mais instintivo que seja para a gente pensar e não saber ali que a gente está fazendo uma hipótese, que a gente está fazendo um teste, isso é pensar cientificamente. Então, não vou arriscar falar todos, mas a grande maioria das nossas proposições pedagógicas, elas podem ser pensadas contemplando essas etapas de método científico ou formas de pensar cientificamente. Isso eu não tenho dúvida, né? Com relação à segunda pergunta, a ideia é essa. Eu sempre brinco quando estou nas escolas e a gente está fazendo esse bate-papo, que o despertar da ciência ele é importante para a gente dentro da escola. Eu vou encontrar esse aluno lá na frente. Né? Letrar esse aluno cientificamente faz com que ele tenha um caminho de construção científica muito importante na trajetória escolar dele. Quando ele chega lá no ensino médio ou no ensino superior, que se ele pensa cientificamente, isso facilita muito. Ele consegue entender o que é ciência, como ela é produzida e como é que ela se forma. Mais do que isso, é importante que a gente tenha pessoas pensando cientificamente. Ainda somos um país deficitário de pesquisadores. Isso é muito claro. É óbvio que não é o nosso foco aqui formar pesquisadores, mas se a gente trabalha esse conhecimento e como se dá pensar cientificamente na educação básica, isso facilita demais os aprendizados do Fundamental 2, do médio, da graduação, e para ele mesmo conseguir pensar em pesquisa. Tá? Com relação à última pergunta, esses temas são de enchente, de aquecimento global, de onda de calor. Eu separei até uns experimentos, no último slide da apresentação, que são mais demonstrativos, mas também podem ser trabalhados de forma investigativa, porque é uma realidade e vai ser cada vez mais presente no nosso cotidiano essas ondas de calor e como o aquecimento global aumentando. A gente consegue projetar de novo o último slide? Beleza. Então, eu peguei aqui três propostas, por exemplo, de práticas simples e que a gente consegue fazer uma observação e um paralelo direto com o que está acontecendo, né? Quando a gente fala de enchentes, por exemplo, muito se relaciona, a gente fez essa prática para falar do Rio, quando a gente está falando de Maracanã, né? Área plantada versus área desmatada. Quando a chuva vem, essa aqui retém muito mais a água e a terra do que as que não estão plantadas. Então, isso fomenta essas enchentes. O próprio experimento os experimentos de aquecimento global, de efeito estufa, a gente pode fazer de várias formas diferentes, né? Em potes, com água, e um a gente cobre, o outro a gente não cobre, e e vai medindo a temperatura em ambos. O derretimento de um gelo no copo já mostra para a gente um aumento de nível de água que pode se refletir no aumento do nível do oceano. Eu acho que são formas de abordar algo que está cotidiano, né? E chama atenção também para o bom e velho terrário, que todo mundo faz, e que é super importante. A gente pode trabalhar um monte de coisa. Os ciclos aqui, os ventos, a quantidade de água, o aumento da temperatura, colocar o terrário numa temperatura maior, numa temperatura menor, abrir o terrário, fechar o terrário, entender aqueles ciclos e entender como é que está a regulação de temperatura ali dentro. Tudo isso a gente consegue trabalhar com essas práticas e trazendo essas informações cotidianas. Obrigada, Guilherme, por mais esse momento de reflexão e aprendizado. Agora vamos às perguntas direcionadas à professora Ângela. A primeira pergunta é da professora Natália Viana, da Escola Municipal Eusébio de Queiroz, na 8ª CRE.
Como fomentar nos alunos um processo de sistematização e registro sob o olhar científico das experiências realizadas? A segunda pergunta é da professora Mariane Figueiredo, da Escola Municipal Ivan Rocco, na 8ª CRE. Como aproximar as crianças dos materiais que instigam a curiosidade científica? E a terceira pergunta, da professora Lindalva Trajano, do CEP Francisco Cavalcante Pontes de Miranda, na 9ª CRE. Como aplicar as experiências para as turmas com muitos alunos? Então, vamos lá. Obrigada aí pelas perguntas. Vou tentar aqui ver que contribuições eu posso dar. Natália, sobre essa fomentação, esse processo de sistematização, eu penso que as escritas coletivas, elas podem contribuir muito, né? Não precisa ser tudo registrado individualmente. A gente pode fazer, como eu fiz ali no mural, cada um vai registrando um pouco. Isso ajuda a aguçar o desejo de registrar, de escrever, porque não é ele ter que ficar fazendo tudo sozinho, mas é uma atividade coletiva, que está envolvendo a turma toda. Então, lá na sala, por exemplo, todo mundo quer escrever, né? Vai lá olhar para poder fazer o seu registro, deixar a sua marca. Então, eu penso que essas escritas coletivas, nos momentos que puderem ser coletivos, e em outros momentos tem que ser individual. E a gente já trabalha também diferentes gêneros textuais, né? E esses são mais alguns que a gente vai poder abordar em sala de aula. Isso é importante também, né? O que é o registro do que eu estou observando, como que eu faço esse registro, frases mais curtas, mais objetivas, se eu quero escrever um outro tipo de texto, se eu vou fazer um relatório, né, vou explicar como é que aconteceu, eu vou fazer um texto maior, mais elaborado, vou buscar outros elementos, vou voltar lá naquele lugar para ver o que a gente fez, o que a gente observou, posso usar aqueles registros lá do mural para produzir o meu texto sobre aquele experimento. Então, acho que isso aí a gente vai se organizando dentro de sala, né? Espero ter respondido. Mariane, eu acho que sobre aproximar as crianças desses materiais, nós trouxemos aqui alguns exemplos bem simples, né? Eu acho que a criança, por si só, a gente sabe disso, ela é muito curiosa, né? Se você mostra qualquer coisa, uma folha, e a gente está observando aquela folha, aquilo ali já é uma curiosidade, alguma coisa que pode virar um experimento, a gente pode trazer algumas perguntas sobre aquilo. Então, eu penso que é a gente aproveitar cada vez mais essa curiosidade que já está lá. E muitas vezes, no nosso corre-corre, porque temos sim o corre-corre, a correria, muita coisa para dar conta, a gente acaba apagando, né? Então, durante muitos anos, eu talvez não tenha dado tantas oportunidades para essas curiosidades, para esses materiais simples, como eu já dou hoje em dia, né? Então, qualquer coisa ali pode virar uma coisa maior. Um alho que botou ali na terra já vira muita coisa, né? E dali a gente pode aproveitar muito mais para diversos conhecimentos, não só em ciências, mas em outras áreas do conhecimento. Eu acho que esse aqui está o grande mote aí para a gente. Eu sei que às vezes tem umas coisas que parece que nos engessam, mas a gente também vai saindo ali pela tangente, vai dando um jeito de trazer esses experimentos para a sala de aula. E para a Lindalva, como aplicar essas experiências, né, para muitos alunos, isso é sempre um desafio, né? As turmas numerosas, a maior turma que eu já peguei era de 38, né? Então, que é uma turma grande. Às vezes as turmas são menores, às vezes tem 25, né? Aí é dia de festa, é ano de festa,
mas a realidade que a gente tem são as turmas maiores. Claro que dificulta, sim, não tem como dizer que não dificulte, mas o que eu procuro fazer é trabalhar na atividade diversificada, igual a gente faz lá na educação infantil, né? Então, trabalho ali em grupos. Então, um grupo está fazendo esse tipo de experiência, está fazendo isso aqui, o outro está fazendo uma outra coisa. E outra possibilidade é a divisão de tarefas, né? A gente divide, porque às vezes se a criança tiver que ir em 3 crianças, lá embaixo, catar folha seca, 3, 4, elas já ficam felizes, já vão lá fora catar, elas já fizeram alguma coisa, né? Então, essa divisão de tarefas também é importantíssima e facilita também o nosso trabalho, né? Com aquele monte de crianças, então, um grupo está fazendo uma coisa, outro está fazendo outra, cada um vai fazer um pouquinho, e no final, quase tudo acaba dando certo. Obrigada, Ângela. É muito bom, né, ouvir você compartilhando conosco a sua experiência tão enriquecedora. Bom, pessoal, infelizmente chegamos ao fim desse encontro. Agradecemos imensamente a todos e todas que puderam nos acompanhar. Muito obrigada à professora Ângela e ao professor Guilherme por se disponibilizarem estar aqui hoje nesse diálogo sobre ciências necessário para os anos iniciais. Fiquem à vontade para deixar as suas palavras finais. Ângela? Posso falar. Bom, agradecer, espero ter conseguido trazer alguma contribuição, né, do trabalho que eu faço, isso é uma parte do trabalho que eu faço, que tem sido também momentos de aprendizados para mim durante esse período todo. Venho aprendendo, procurando conhecer mais para poder trabalhar melhor. Então, só tenho a agradecer a oportunidade, porque só de apresentar hoje, eu já pensei aqui numa coisa. Preciso medir chorume, mililitros, né? Tão difícil da gente fazer esses cálculos com as crianças, então já é mais uma ideia que já surge a partir do encontro, né? Então, de coisas simples, o que a gente pode trabalhar. Então, agradeço a oportunidade de poder estar aqui, trazendo um pouco, e espero ter conseguido contribuir um pouquinho, tá? Obrigada pela oportunidade, obrigada por me ouvirem. Também queria aproveitar e agradecer essa oportunidade de falar sobre esse nosso trabalho tão bacana. Queria agradecer a oportunidade de conhecer melhor a rede de séries iniciais que nos atende, e a minha admiração cresce cada vez mais por essa rede, por essas professoras e professores, e vendo o ensino de ciências sendo fomentado dessa forma me deixa muito feliz, particularmente muito feliz. E quando eu percebo quando começo a perceber como se dá esse trabalho em sala de aula de vocês, eu só peço que vocês se sintam cada vez mais à vontade para trabalhar as ciências. As ciências trabalham para vocês, e quem coordena esse processo são essas professoras e essas professoras que estão ali em sala de aula. E não tenham dúvida, vocês estão fazendo melhor e da melhor maneira. Eu acho que eu não ensinaria ciências para as séries iniciais melhor do que vocês ensinam, e eu não tenho a menor dúvida disso. Então, eu acho que o principal objetivo ele é esse mesmo, de estimular a curiosidade. É assim que a ciência surge, é assim que ela se pauta, e é assim que ela cresce. Não se preocupem com esse conteúdo científico, a gente vai ter muito tempo para trabalhar com eles, né? E trabalhem da maneira que vocês acham mesmo. Ninguém é mais indicado para ensinar ciência para essas crianças novamente do que vocês mesmos. Bom, gente, mais uma vez, obrigada. Antes de encerrarmos, temos mais um recado importante. Aos professores que estão participando da formação de terceiro e quarto anos, não deixem de acessar a plataforma EAD-EPF, responder a enquete e computar as horas necessárias para a complementação do percurso formativo. E lembrem-se, vocês têm até o dia 10 de dezembro para concluir todo o percurso.
Um abraço e até a próxima.